Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite a todos, que a paz, a luz do Divino Mestre Jesus possa se fazer presente em nossos corações e nos nossos pensamentos, e assim nos mantermos asserenados e em paz. Nós trazemos como tema da nossa palestra hoje, para a nossa reflexão, beber socialmente na visão espírita. Mas antes de fazermos a reflexão em torno do tema escolhido para hoje, vamos à leitura da mensagem do livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paviana, pelo Espírito de José de Moraes. A lição é lição 15. Ilusões. O homem na terra, em grande número, permanece iludido quanto à sua própria existência. A vida de muitos assemelha-se a uma dessas noites festivas de carnaval. Luxo, magia, paixões avalaçadoras, indivíduos dando vazão às suas tendências do passado. Extravasadas nas fantasias de reis, rainhas, príncipes e princesas. Mas, quando os primeiros raios de sol do dia seguinte começam a dissipar as trevas da noite, vem a desilusão. Então, é preciso voltar à realidade. Os carnavalescos, alguns contrariados, outros sob efeito da bebida alcoólica, são constrangidos a admitir que tudo não passou de uma noite de ilusão. Querido irmão, não faça da sua existência física uma grande noite de ilusões. E não seja o carnavalesco que se deixa absorver pelo vício e pela paixão, que obscurecem os sentidos. Sabe por quê? Porque o amanhecer de retorno à pátria espiritual forçosamente o convidará a retornar à realidade do dia seguinte. Então, essa mensagem já nos leva a refletir em torno do tema pelo qual
nós refletiremos juntos esta noite. Então, nesse momento em que estamos todos religados, embora distantes fisicamente, mas utilizando os meios de comunicação, os instrumentos que a tecnologia nos oferece, que vai nos colocando energeticamente todos juntinhos nessa vibração de paz, de amor, de amorosidade e pela vontade de aprender. Na mesma sintonia, unidos pela vontade, pela sede desse alimento espiritual. E assim, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por mais este momento, por esta oportunidade em que somos chamados à reflexão, ao estudo em torno do Evangelho de Jesus, pedindo sempre o amparo da espiritualidade amiga sob a permissão de Deus e de Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ilumine e que nos inspire, nos proteja para que nós possamos, de uma forma clara, simples, mas amorosa, passar a mensagem para a nossa reflexão e o nosso crescimento na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Esse tema exige de nós delicadeza e um tanto de clareza nas nossas colocações do ponto de vista da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora, é uma doutrina que nos leva ao raciocínio lógico, é uma doutrina que nos desperta para refletirmos em torno de tudo aquilo que nós realizamos, tudo aquilo que nós escolhemos para a nossa vida, fazendo uso do nosso livre-arbítrio, terá como consequência o resultado das nossas escolhas. Então, esse tema também é um desafio para nós, principalmente para os jovens, adultos e até mesmo idosos, né? Porque traz um grande impacto nas relações humanas. Nós sabemos que o uso desregrado do álcool, mesmo quando nos colocamos o tal beber socialmente, muitas vezes traz como consequência tragédias no trânsito, na violência doméstica, né, no processo educativo dos nossos filhos, né? Então, é um tema que merece a nossa reflexão. Por quê? Pesquisas demonstram que muitas causas de morte ocorridas nos últimos tempos têm como causa, têm por detrás de toda essa violência o uso excessivo de álcool. E nós temos observado nas nossas relações sociais, e nos chama muita atenção, principalmente a questão das festas de formatura, né? Às vezes eu fico muito impressionada quando a gente vai às festas de formatura, naquele momento de alegria, né? Em que devemos comemorar, mas de uma forma mais equilibrada, por termos alcançado o objetivo tão esperado. Os jovens, os adultos também, mergulham nessa questão de beber socialmente com a desculpa da comemoração. Como nós lemos na lição inicial, né, das ilusões. Naquele momento, nós mergulhamos no momento de ilusão, de comemoração. E ao despertarmos no dia anterior, que nós vamos ter a realidade ali à nossa frente, né? Quantas festas de formatura, né, terminam em brigas, em até mesmo desequilíbrio que leva as pessoas a internar, a se intoxicarem pelo excesso, pelo uso excessivo do álcool, né? Aos trotes nas universidades, fazendo com que o jovem beba de forma desregrada. Muitas vezes aquele jovem nem está acostumado a beber, vem de uma família, e aí os colegas insistem e até mesmo forçam, né? E nós temos informações, convivências com pessoas
que levaram até esses jovens a entrar no coma, né? Então, o uso do tabaco, do álcool, de uma forma excessiva, com essa desculpa de beber socialmente, reduz a nossa vida em torno de 5 a 10 anos, porque são malefícios para o nosso corpo físico, né? Nós falamos muito nos suicídios no sentido de tirar a vida, pegar a arma, né, dar um tiro, ou despencar de uma ponte, de um penhasco, mas esquecemos que nós cometemos também o suicídio consciente e inconsciente quando temos conhecimento dos malefícios do uso desregrado de bebida, do fumo e também até de alimentação, que nos leva a reduzir o nosso tempo de permanência da nossa existência na Terra. Então, é uma responsabilidade muito grande para nós. Faz parte da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, né? Como eu disse, a doutrina espírita não nos condena a nada, não nos proíbe, né? Ela dá, sim, os esclarecimentos das consequências que vamos ter de acordo com as nossas escolhas, fazendo uso do nosso livre-arbítrio, né? Então, o alcoolismo é considerado uma doença, e uma doença que precisa ser tratada. E muitas pessoas têm o hábito, com a desculpa de beber socialmente, que faz uso diariamente, ou nos finais de semana faz um uso excessivo do álcool, né? E não se considera alcoólatra, né? Quantas pessoas lançam mão da bebida por satisfazer algo que está escondido na sua intimidade, que são problemas íntimos que precisam ser resolvidos, né? Desafiados, enfrentados, né? Para que assim possamos trilhar a nossa evolução espiritual, e acha no uso excessivo do álcool uma saída, uma fuga, né? Então, a gente orienta, em uma situação como essa, busquemos ajuda, né, dos profissionais da saúde, da própria casa espírita, que vai nos oferecer o acolhimento, o esclarecimento, né? Porque fazendo uso do álcool, nós não estamos só alimentando as nossas desilusões, as nossas dificuldades, mas sabemos, através das obras espíritas, que muitas vezes, na grande maioria, nós aproximamos espíritos que necessitam dessa energia, que se aproximam de nós e sugam essa energia mais densa, mais material, né? Que são espíritos como nós, que ao sair do revestimento material, sair do plano material para o plano espiritual, continuam a ser no plano espiritual o que foram durante a vida. Então, vão aproximar, vão buscar pessoas que comungam com elas a mesma faixa vibratória, né? Então, nós precisamos orientar os nossos filhos, orientar os jovens, né? Os pais precisam transformar esse hábito de reunir para beber no hábito de reunir para uma conversa salutar, né? Reunir para esclarecer os filhos. Porque quando os pais têm o hábito de beber socialmente, consequentemente, eles estão dando o seu exemplo aos seus filhos, que passarão também a fazer o uso do álcool. Então, Divaldo Franco, inclusive, em uma conferência que ele participou, houve essa pergunta, porque era uma conferência, inclusive, onde tinha um número grande de jovens, né? E aí ele fala, perguntam para ele, o que orientar para os jovens? E aí ele nos traz essa reflexão, de que a doutrina espírita, ela não nos proíbe, mas ela nos dá o esclarecimento das consequências.
E aí ele fala de uma forma bastante amorosa, mas, como eu disse, que é um tema que merece a nossa clareza, mas a delicadeza, porque sabemos que muitas casas espíritas, ao fazerem algumas ações beneficentes, vendem bebidas. E aí, Divaldo vem nos chamar à reflexão que nós estamos arrecadando um recurso em cima de um vício, né? Então, ele diz o seguinte, nem tudo nos convém, então nós devemos refletir, né? Dentro das casas espíritas também, quando nós fazemos algumas ações beneficentes, porque a doutrina espírita, como eu disse, ela não proíbe, mas ela nos traz a reflexão e nos traz, inclusive, as responsabilidades que temos, né? Não é uma questão só de falar, de ensinar, mas é uma questão também de exemplificar aquilo que nós falamos. Outro aspecto que nós gostaríamos de abordar é o seguinte: toda pessoa que faz uso excessivo do álcool, mesmo titulando beber socialmente ou já mesmo com a doença do alcoolismo, nós devemos refletir da seguinte forma: o alcoolismo, o uso do álcool excessivamente, mesmo socialmente, como a gente costuma trazer essa desculpa do beber socialmente, é vítima de si mesmo e merece toda a nossa compreensão, todo o nosso acolhimento, toda a oportunidade que nós podemos ter para o esclarecimento amoroso, né? A doutrina espírita, ela nos dá essa possibilidade do esclarecimento. Por quê? Muitas vezes nós que estamos nesta reencarnação e temos essa tendência, é porque trazemos no nosso perispírito, nas nossas experiências reencarnatórias, essa dificuldade, né? Mais o motivo pelo qual nós devemos nos esforçarmos para sairmos daqui, ao deixarmos o nosso corpo material, né, livre das mazelas, livre das dificuldades que trouxemos das sucessivas reencarnações. Então, o vício, ele é um ato negativo que nós adotamos muitas vezes por uma necessidade da nossa segurança, né? Nós buscamos muitas vezes no ato de beber, né, para que escondamos algo de dificuldade que temos na nossa intimidade. Às vezes é uma desilusão, né, uma tristeza, né, a própria depressão, as incapacidades que temos de enfrentar determinadas situações, as nossas fragilidades nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações sociais. E aí nós buscamos esses mecanismos. Então, o que nós queremos deixar hoje aqui, como orientação, como esclarecimento, que nós possamos fazer essa reflexão. E se temos dificuldade de sairmos dessa situação sozinhos, busquemos ajuda dos nossos companheiros profissionais de saúde, né? Os psicólogos, os psiquiatras que estão aí para nos ajudar, o atendimento fraterno, né? Quem de nós, muitas vezes, temos dificuldades, né? Se temos dificuldade, uns têm dificuldades nesse sentido, outros em outras situações, mas não tenhamos vergonha, busquemos ajuda, porque quando buscamos ajuda, estamos ajudando a nós e a nossa família, as pessoas que convivem conosco, né? Eu, na minha infância, eu vim de uma infância, e aqui eu dou o meu depoimento, meu avô era alcoólatra, e a vida inteira eu vi meu tio, e a vida inteira eu vi meu pai lutando, cuidando da família, né? Tanto cuidou que ele ajudou a fundar a AA. Mas ele buscou
tirar a família buscando ajuda, né? Então, isso foi um grande exemplo. Talvez tenha salvo muitos dos nossos tios, primos, que poderiam seguir o mesmo caminho, né? Então, esse é o desafio da nossa vida. É de termos a coragem de enfrentar as dificuldades que nós trazemos das nossas sucessivas reencarnações e que estão ali no nosso perispírito. Que nós possamos prestar atenção nas nossas tendências, meus irmãos, e fazer esse esforço. Se não conseguirmos lutar sozinhos, que nós possamos buscar a ajuda dos companheiros. As casas espíritas, nós estamos à disposição para o acolhimento e o esclarecimento necessário. Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês. E no mundo, nos domínios da mediunidade, que é livro de Chico Xavier, pela psicografia de André Luiz, que traz assim importantes reflexões para nós. Na lição 15, ele fala das forças viciadas. E aí tem uma passagem em que André Luiz, acompanhando o mentor espiritual, o espírito superior, ele mostra do lado espiritual, né? Eles adentram a uma casa de festa, em que ali as pessoas estavam em comemoração, fazendo uso excessivo do álcool. E do lado espiritual, puderam observar os espíritos desencarnados que ali se encontravam, sugando a energia daqueles que compartilhavam com as mesmas tendências. Então, quando nós nos entregamos a esses vícios, né, no caso aqui na nossa palestra, beber socialmente, nós estamos agravando não só a nossa reencarnação, mas estamos também ajudando os nossos irmãozinhos que estão no plano espiritual a seguir conosco no mesmo vício, né, na mesma dificuldade. Então, que a partir deste esclarecimento, nós possamos, todas as vezes que nós tivermos a tendência, a vontade de nos entregarmos nesse beber socialmente, que nós possamos fazer essa reflexão e lembrar desta palestra de hoje. Que Jesus nos abençoe. Espero que eu tenha despertado essa reflexão na intimidade de cada um. Né? Que nós possamos realmente lutar contra as nossas dificuldades. Lembrando sempre que o álcool, o uso excessivo de álcool tem trazido resultados muito funestos à sociedade. Eu que já tive a oportunidade de trabalhar em pronto atendimento, é muito triste quando você recebe jovens que são trazidos muitas vezes sem vida, que foi resultado de bebida, de briga, e um acaba matando o outro, ou acidentes, né, em que resultam em tragédias, em morte, em sofrimento, não só para a família, mas para aquele ser que foi para o plano espiritual. Quantas violências domésticas acontecem seguido de morte, tendo como causa o uso excessivo de álcool. Então, a mensagem que eu deixo aqui hoje, que nós busquemos ajuda. Né? Se nós não conseguimos enfrentar essa dificuldade sozinho, que tenhamos coragem de buscar ajuda. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ilumine e que nos ampare, nos dê força e que nós possamos cada vez mais, com a permissão de Deus, estarmos sempre refletindo em torno das nossas escolhas. Neste momento, é com um sentimento de imensa gratidão que agradecemos a Deus e a Jesus, a espiritualidade amiga que esteve aqui conosco, neste dia, nesta noite, para essa reflexão. Estejam todos em paz e um beijo no coração de cada um. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, muita paz.